no primeiro encontro tivemos o professor Argemir, com todo o conhecimento dele com relação às questões econômicas, e hoje nós temos a honra, então, de ter a presença do professor Adelar Francisco Baggio, né, o professor Baggio, que dispensa maiores apresentações, né, porque todos o conhecem, e a gente espera hoje fazer desse momento um momento de grande aprendizado, e principalmente, assim, para que a gente saia desta conversa hoje, que a gente vai falar de estratégia, que a gente vai falar de empresa, que a gente saia renovado e sabendo que, sim, estamos numa crise, mas isso vai passar e nós precisamos nos preparar para tocar os nossos negócios nesse novo ambiente, enfim. A gente vai aprender muito disso hoje à tarde com o professor Adelar Francisco Baggio. O professor Baggio, como eu disse, ele dispensa maiores apresentações, né? Mas, enfim, professor tem uma grande trajetória empresarial, acadêmica, de consultor, doutor em desenvolvimento regional. Ele trabalha muito essa questão da governança cooperativa, experiência como organizador e facilitador de vários eventos do agronegócio, e consultor e de cooperativas e também de empresas, então, e também foi um dos nossos primeiros reitores, né, professor Baggio? Primeiro. Uma grande trajetória ele tem, então, para compartilhar conosco hoje à tarde, em nome da Criatec, da incubadora da tecnológica da Unijuí. Eu agradeço a participação de vocês e, principalmente, agradeço o professor Baggio ter, nesse momento, despendido do seu tempo para compartilhar o conhecimento que ele tem conosco. Muito obrigada, professor Baggio, e lhe passo a palavra, e vamos ao show dessa tarde, né, gente? Boa tarde a todos vocês que me agradam pela presença. Buenas tardes para o grupo lá da Colômbia que está também me ouvindo neste momento. É um assunto muito interessante, super atual da gente falar, e eu vou, ora, ter aspectos gerais, ora vou descer a práticas e detalhes, vamos dizer, em termos das pequenas e médias empresas, que é o meu foco principal, e, ora, eu vou trazer alguns desafios para vocês e para todos aqueles que desejam fazer mudanças fundamentais na vida organizacional hoje em dia. Em primeiro lugar, uma breve caracterização, vamos dizer, do momento. O momento, como vocês bem sabem, é marcado por 3 crises graúdas: sanitária, saúde e economia. Isso não é só de um país, só de um segmento, mas é uma coisa global, e ele atinge a engrenagem toda do desenvolvimento mundial e do desenvolvimento de nações. Além disso, nós estamos em meio a conflitos meio graúdos das 2 maiores potências mundiais. Isso, por um lado, nós estamos vendo a alta velocidade da China em termos de domínio ou de potência. Só para vocês terem uma ideia, na última crise, em 2008, ela representava em torno de 4% do PIB mundial. Hoje, ela representa 16%. Além do mais, nós estamos vendo ali a saída da Inglaterra do velho continente e colocando, vamos dizer, uma instabilidade nesse tipo de solução que a população da Europa estava dando para a sua saída. E uma coisa também que marca profundamente o Brasil é a polarização entre, vamos dizer, aí principalmente na visão de Brasil. Nós não temos só um Brasil, temos vários Brasis, e obviamente isso deriva uma visão diferente da crise e da estratégia a ser adotada. E outro fenômeno importantíssimo que está acontecendo no Brasil, no mundo, é a corrosão das democracias. Isso, vamos dizer, está em franco processo, em andamento,
e ora surge a esquerda, ora surge a direita, ora vem para cá, vem para lá, parece que todo mundo promete e ninguém dá uma solução nova em termos gerais. E se nós vamos olhar, então, nós estamos num momento altamente complexo, tem grandes desafios pela frente, precisa haver um novo estilo de líderes. Além disso, precisamos de soluções naturais, com maior atenção à natureza, avanços significativos da ciência, vamos dizer, novos estilos de gestão e governança das organizações e uma redefinição ou uma retomada do sentido das coisas e da vida. Bom, ou seja, em termos concretos, o leão está solto, escapou da jaula e está rondando a nossa área. E o coronavírus é uma bomba contra a burocracia, contra a morosidade nas decisões. Obviamente, imprime uma maior velocidade ao processo. Só começando, qual é o novo perfil da liderança? Que, aliás, nós estamos numa escassez muito grande. Mas a liderança não pode ser como antigamente, como na história. Vocês podem verificar que todos os políticos, todos os profissionais da saúde, etc., que disseram, ultimamente, é por aqui, é por aí que devemos ir, todos eles erraram. Então, o certo da liderança de hoje é dizer, não sabemos bem para onde ir e como fazer, mas garantimos que vamos fazer tudo para dar certo. Isso, vamos dizer, abre um caminho para a maior participação, a responsabilidade, a contribuição e a gestão colaborativa das pessoas, para soluções e para a nova caminhada. Então, vamos dizer, este é o quadro básico estratégico que nós temos. E quais são esses efeitos gerais que vêm de todo esse emaranhado, dessa engrenagem ali? Obviamente, são liderados, vamos dizer, puxados pela saúde, economia e aspectos sanitários. E tem reflexos em toda a engrenagem do desenvolvimento, né? Para vocês terem uma ideia, e vocês têm essas informações a respeito do PIB. Existe já a certeza de uma diminuição do PIB mundial e do Brasil. Vamos dizer, nós temos vários posicionamentos. Eu diria que o mais otimista é do Sebrae. Se um mês de crise, nós vamos diminuir em torno de 5% do PIB. 2 meses, em torno de 1%. 3 meses, 1,8%. Acima de 3 meses, é um bombardeio de opiniões que varia ali até 8%, até vendo instituições de caráter nacional e de caráter internacional. Isso provoca vamos dizer, um impacto global. Não é apenas um setor, vários setores, uma região, coisa parecida. Nos torna, vamos dizer, todos iguais, perante principalmente o vírus, o ataque dele e como ele age. Obviamente, nós não temos igualdade em torno das consequências disso e outras coisas, a não ser morrer ou estar vivo. Outra coisa importante, e é por onde já quero entrar, impacto estrutural nas organizações. Ou seja, não é uma questão simples, não é uma questão só de marketing, só de prédio, só de produto, só de pessoas. É uma questão estrutural. E isso mexe com a administração, com aspectos econômicos, a relação com os clientes, o portfólio de negócios, o desenvolvimento ou a minimização da estrutura física, a produção, vendas, e, vamos dizer, um imperativo que nasce a partir desse emaranhado atual, que é uma nova cara social e de sustentabilidade da empresa. Bom, quais são os aspectos centrais que atingem a empresa?
eu diria três: finanças, mercado e carreira social. Obviamente, a finanças é o resultado, é o impacto e que pode, que no fundo, por lei, é o que realmente mata ou não a empresa em termos legais, né? Então, quando nós falamos de finanças, estamos falando de compras, estamos falando de vendas, estamos falando de investimentos. E nós estamos falando de compromissos já assumidos, em termos de juros, etc. E isso, vamos dizer, atinge de cara o índice ou o conjunto de instrumentos e padrões de viabilidade ou não da nossa ou das organizações. Então, também ali surge a estratégia de venda, né? Que é a marca, os produtos, os clientes, exportação, etc. E a nova marca social da empresa, ela exige um reposicionamento com relação aos funcionários, à sociedade, vamos dizer, a credibilidade, a qualidade dos produtos e a sustentabilidade. Bom, então, hoje, uma pergunta básica para todos os dirigentes e empresários, dirigentes de organizações, é só o lucro? Uma outra coisa muito importante que esse momento nos traz e que nós brasileiros não temos na prática é, vamos dizer, a capacidade e o hábito de poupar. Esta crise geral nos diz que, já que vivemos num mundo de muita mudança, de rápidas mudanças, que temos que aprender a poupar. Ou seja, temos que ter reservas para enfrentar as próximas crises. Neste sentido, forte está aí, vamos dizer, uma aprendizagem muito importante. Tá? É um curso para todos, para todos. Como reagir? Não podemos continuar como antes. Temos que mudar, temos que inovar. Para isto, na raiz disso está termos a nossa criatividade e o espírito empreendedor. Mas eu queria dizer que uma coisa fundamental é a intuição, a rapidez dos processos, a rapidez e a velocidade que está colocada em toda a dinâmica exige que você tenha rapidez nas respostas. Nós temos uma capacidade que se chama intuição. Muitos dizem que é a voz da alma. A intuição quase não erra. Então, há necessidade de desenvolvimento da intuição. É uma capacidade, vamos dizer, pouco explorada, mas todos nós temos esta capacidade. Teve uma experiência nos Estados Unidos, onde eles pegaram 3 pessoas com alta capacidade intuitiva desenvolvida e pegaram um grupo, vamos dizer, composto de técnicos especialistas das mais diferentes áreas, né? E fizeram as mesmas perguntas para os 3, em separado, e para a equipe dos especialistas. A equipe dos especialistas demorou 40 dias para dar as mesmas respostas que os 3 que têm alta capacidade intuitiva desenvolvida darem em 7 minutos no máximo. Bom, nesse sentido, nós temos as possibilidades e as capacidades para conseguir superar. Ou seja, você pode ser maior que a crise. E, nesse sentido, nós podemos alcançar novos patamares. Não perca a esperança, você pode sair maior do que é hoje
da crise. Vocês sabem que toda crise, vamos dizer, as encruzilhadas da vida e das organizações, tem um aspecto de problemas e os aspectos das oportunidades, tá? Tanto para as pessoas quanto para as organizações. Só um aspecto interessante e muito simples para vocês e para quem é pequeno e médio empresário que está nos ouvindo. Quem diria, vamos dizer, 4, 5 meses atrás, que a máquina de costura recebia uma elevada importância, tanto para as famílias, quanto para vivenciar e ajudar pessoas e famílias. Quem diria da importância das máscaras? Quem falaria muito, ou achava importantíssimo lavar muitas vezes as mãos? Da necessidade da distância, de ficar em casa, de cuidar do espírito. Ou seja, a crise nos colocou no chãozinho da vida, né? E, nesse sentido, quais são os negócios que estão sendo mais beneficiados? Vamos dizer, tem a crise muito mais como oportunidade do que problemática, ameaça de morte. Segundo vários autores, é a indústria farmacêutica, a indústria química ligada a medicamentos, comércio de farmácias, supermercados e todo o complexo alimentar e serviços de saúde. Podemos verificar que é muito estreito, vamos dizer, o conjunto das organizações, dos espaços econômicos que estão se beneficiando ou que podem se beneficiar. Agora, dos aspectos que podem prejudicar ou que estão realmente prejudicando, são muito mais. Quem mais está sendo atingido? Setor de eventos e de produção artística, indústria cultural e de entretenimentos, aviação de passageiros, pequenas e médias empresas e toda a rede de bens duráveis, serviços profissionais, comércio de rua e de autônomos, evidentemente, entre outros. Mas, no geral, pode-se dizer que todos vamos sofrer, todos seremos atingidos de uma ou de outra maneira. E qual é a perspectiva de terminar isto? É imprevisível e com muitos riscos, né? E como superar isto, principalmente a partir do vírus, e retomar uma engrenagem nova, é o remédio adequado à vacina, cujo prazo também está indefinido. Então, nós precisamos desenvolver uma capacidade, uma prática de dar soluções em transição, andando, né? E nós temos a capacidade. Bom, como fazer? Eu vou trazer uma série de sugestões e práticas que as pequenas e médias empresas, ou o mundo empresarial e organizações podem assumir. Tá? Bom, em primeiro lugar, é hora de fazer plano estratégico de vários anos, muitos anos. É hora de fazer plano de recuperação e de sobrevivência com sinalizações para médio e longo prazos, que sustentam a esperança. Pois o plano estratégico plurianual exige e chama novos investimentos. E o momento é perigoso para isso. Tá? E eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte. Aqui eu estou trazendo um pequeno gráfico, tá? Que vocês devem estar vendo ali, aonde num lado está escrito empresa decadente ou organização decadente.
e no outro lado está escrito empresa emergente. Tá? Eu vou lidar com esse quadro boa parte da explanação daqui para frente. Em primeiro lugar, uma coisa interessantíssima. Tá? Você, nos últimos anos, nos últimos tempos, teve muitas ideias sobre mudanças e inovações que você deveria introduzir na sua vida, na sua organização, na sua empresa. É hora de retomá-las. Porque isso é a vida que te mostrava, é a intuição, ou vamos dizer, são conclusões que você tinha, mas você, vamos dizer, não, vamos continuar. Então, esta é a primeira fonte, tá? Ligada ao quê? Ligada ao que você queria mudar, sucatear, que é a empresa decadente. E o que você percebia e sentia que deveria inovar, introduzir, modificar, é a empresa emergente. Então, essa gangorra do emergente e do decadente, ela está na pessoa, ela está na organização, ela está no setor da economia, ela está na região, no estado, no Brasil e no mundo. Tá? Então, segundo lugar, você coloca em ordem, ou coloca no lado do decadente estas ideias que você tinha, que você mostra que tinha que mudar. E você pega esse quadro e escreva no outro lado as ideias que você acha que deveriam ser implantadas e introduzidas. Outra dica importantíssima. A hora é de diálogo, ouvir outras pessoas. Não é hora de se fechar. Isso é muito perigoso. Você pode afundar. O diálogo e o debate provocam o novo. A maior parte das inovações e do novo da gente, do emergente da gente e da organização, ele surge do debate e do diálogo. E você desenvolver a capacidade de ouvir. Porque as pessoas têm contribuições. Elas fazem questão de contribuir. E, se provocadas, elas se sentem honradas em contribuir. Você que é empresário, ouça a sua esposa, ouça seu marido, ouça os filhos, principalmente aqueles que estão estudando. Ouça amigos, ouça funcionários, ouça pessoas experientes e pode chegar a pessoas especializadas. Bom, você nunca manteve contato com tais tipos de pessoas, o segmento. Fale com alguns. Telefone. Outra coisa, é hora de fazer muitas perguntas. Você vai ver o quanto isso vai contribuir para você acrescentar aspectos decadentes e aspectos emergentes. Terceira ideia. Trabalhe com carinho o sonho que você tem da empresa emergente. Não deixe escapar a ideia. Ok? Você vai ter tempo para isso. Outra coisa. Eu queria trazer para você um diagnóstico, uma série de elementos técnicos que te ajudam a fazer o diagnóstico da empresa. Que você precisa ter um bom entendimento e é sempre o ponto de partida para você depois definir e construir a estratégia da organização ou da empresa. E, nesse sentido, eu gostaria, vamos dizer, de trazer uma série de informações e sugestões para aquelas empresas que não estão na UTI por causa de roubos, por causa de desvios e de outros problemas, vamos dizer, gerados por decisões ou por posturas
irregulares ou irresponsáveis. Falo sim para aquelas empresas, para aquelas pessoas que querem avançar, tá? Que elas são bem intencionadas. Então, uma série de sugestões, 4 grandes sugestões. Primeiro, você sabe que existe um diagnóstico estratégico. O diagnóstico estratégico que ajuda a pensar o fora e o dentro da empresa. O fora da empresa, você tem um conjunto de ameaças que podem te matar, em termos de organização e de empresa. Né? Assim como existe um conjunto de oportunidades que pode te potencializar o negócio e a empresa. Né? Tanto uma quanto outra, eles estão ligados à pirâmide da população, estão ligados, vamos dizer, a catástrofes, estão ligados ao clima, estão ligados a leis, estão ligados a um conjunto de fatores que você, empresário, e a empresa não domina. Não domina. Você não controla os preços. Você não controla o Congresso Nacional. Você não controla o clima. Você não controla o coronavírus, etc. Tá? Então, ali, você pode ter a clareza do que pode te matar e pode te potencializar, tá? Em termos de olhando para fora da empresa. Agora, você vira os olhos para dentro da empresa. E você olhando para dentro da empresa, tem um conjunto de fatores, um conjunto de potenciais, de alavancas que podem potencializar a tua empresa, que você domina. Tá? Aqui é você que o domina, a tua marca, a tua localização, todo o trabalho com os funcionários, os teus bens e serviços, que é o portfólio de negócios, e uma série de outras coisas em termos da capitalização da tua empresa, em termos de relacionamento com os clientes, em termos de parcerias, etc., com fornecedores, em termos de parcerias com outras empresas, etc. Então, ali você pode ter, vamos dizer, um conjunto de sugestões e de fatores que te ajudam. Aqui eu estou bem, aqui eu não estou bem. Ou seja, valorize aquilo que você está bem. Porque esses pontos positivos, eles são a base do sucesso. E este cuida com esses pontos negativos. Te cuida porque são eles atrelados àquelas ameaças externas e que agora, vamos dizer, o mercado externo, a situação externa da empresa, é principalmente de ameaça, a não ser para um pequeno conjunto de, vamos dizer, de empresas. Para vocês terem uma ideia, o Sebrae publicou um dado de que quantas são, vamos dizer, as empresas que vão ser atingidas negativamente no Brasil. 12 milhões e 300 mil empresas. O que representa em trabalhadores? Quase 22 milhões. No Rio Grande do Sul, aliás, no Brasil, isso significa dizer